Daniele Haloten, falando sobre direito. Oi pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro. Eu vou falar sobre turismo. Eu adoro viajar, adoro fazer turismo, inclusive dentro da minha cidade. Adoro descobrir novos lugares, experimentar novos sabores. Não é à toa que eu acabei escrevendo 2 livros sobre o assunto. Uma Viagem no Escuro, que você pode adquirir falando comigo diretamente nas minhas redes sociais, e o Bravas Viajantes, que eu escrevi com outras mulheres que também relataram suas experiências viajando sozinhas pelo mundo. O que a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, nos traz? Ela fala sobre o turismo no capítulo 9. Ela diz que a pessoa com deficiência tem direito ao acesso a monumentos e espaços que ofereçam cultura e esporte. E então eles têm que ser acessíveis, certo? Eles têm que ter acessibilidade. Só que essa acessibilidade, ela começa pelo site desses locais, pelo site dos locais turísticos, para que a pessoa com deficiência possa ter acesso aos horários, às atrações que tem naquele local e também poder agendar visitas se for o caso. E para isso, tem empresas já especializadas que fazem sites acessíveis, inclusive tem empresas que contratam pessoas com deficiência visual para fazer essa assessoria de acessibilidade nos sites. Eu posso ser contratada para fazer essa assessoria de acessibilidade, tá, pessoal? E o local, claro que tem que ser acessível para que uma pessoa que tem mobilidade reduzida possa entrar, se locomover dentro daquele local. Tem que ter um intérprete que saiba Libras para as pessoas surdas e também guias qualificados, capacitados, como no Museu do Café, em Santos. Quando eu fui no Museu do Café, eu agendei uma visita guiada e 2 guias me acompanharam para poder me mostrar tudo que o museu tinha a oferecer. Elas descreveram tudo que tinha, contaram a história de cada coisinha que tinha, me deixaram tocar nas coisas. Foi muito importante para mim, foi muito bacana, porque não basta você, por exemplo, você vai levar a pessoa com deficiência visual, você tem que mostrar as coisas para ela, você tem que descrever. Um bom exemplo é a Ângela, que eu conheci lá em Orlando. Ela me levou no Discovery Cove e também no SeaWorld. E no trajeto para esses parques, ela ficava me falando: olha, Dani, aqui é um bairro assim, assim, assado. Aqui por onde a gente está passando é a casa onde o Michael Jackson morava. Aí nos parques também ela ia me falando, ia me descrevendo. Porque imagina só, ela me levar num parque e não me descrever. Eu tenho que saber o que tem naquele parque, como são o que tem assim de visual. Eu tenho que tocar nas coisas para poder sentir aquele local. E aí que vem os museus. Às vezes eu fico frustrada nos museus porque eu não posso tocar nas coisas. Mas eu tive experiências muito boas onde eu pude tocar. Por exemplo, no Museu de História Natural lá de Washington, eu pude tocar em quase tudo. Os pedaços de meteoros que caíram nos Estados Unidos, mas eu não pude tocar no maior diamante do mundo, que está lá no Museu de História Natural. Eu entendo que tem coisas que não dá para a gente tocar, mas eu acho que deveriam se fazer réplicas para os deficientes visuais poderem ter essa experiência. Hoje em dia, com as impressoras 3D, não tem por que não fazer, né? Aqui em Curitiba, eu sempre tive muita sorte. Eu sempre consegui, nas exposições temporárias que teve, eu sempre consegui tocar nas coisas. Exposição de Barbie, que eu adoro. Então, quem estava cuidando das exposições sempre foi muito bacana comigo. Mas como isso não é regra, não é uma regra, não é uma lei, isso eu acabo me arriscando cada vez que eu vou a um museu. Então eu acho que deveria ser regra para a pessoa deficiente visual poder ter essa experiência. Uma outra dificuldade que a pessoa com deficiência enfrenta é nas praias. Eu posso andar com meu cachorro, com meu cão-guia na praia, na beira do mar, ali no rasinho. Agora, entrar no mar é mais perigoso para uma pessoa com deficiência visual. Não é um local que ela possa se orientar se ela não está acostumada com aquele ambiente, principalmente quando ela está de turista naquela praia.
Então eu acho que em todos os estados onde tem praia, eu acho que deveria haver pelo menos uma praia que tivesse programa para que as pessoas que usam cadeira de roda pudessem frequentar essas praias e também, de repente, guias que pudessem acompanhar os deficientes visuais no mar. Seria muito bacana, porque mesmo quando eu viajo com a minha família, ninguém da minha família gosta do mar, eles têm medo, então eu acabo dependendo de outras pessoas para, se eu quiser mesmo, tomar meu banho de mar. Mas já tem algumas iniciativas bacanas para pessoa com deficiência. Em Santos tem uma escola de surf onde eu fui lá 2 vezes, eu adoro, tem um pessoal bem bacana que trabalha com as pessoas com deficiência, é muito bacana o trabalho deles. E eu vi também algumas reportagens enquanto eu estava pesquisando para poder falar sobre turismo para vocês. Olha só, em Niterói eles estão com um projeto de trilha acessível para cadeirantes. E em Brasília, eles estão anunciando que tem um parque 100% inclusivo. Eu não estive nesses locais, até se você mora em um desses locais e quiser compartilhar sua experiência aqui com a gente, dizer se realmente é acessível. Mas o seguinte, para um parque, para um local dizer que é 100% inclusivo, ele tem que dar a oportunidade para a pessoa com deficiência entrar nesse local, circular por esse local, sair dele e aproveitar em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, o que eu imagino que deva ter? Se ele diz que é 100% inclusivo, das duas, uma. Ou ele tem guias humanos para me levar nesse parque, para me conduzir em caminhadas, coisas assim, ou ele deve ter guias que sejam guias piso tátil, ou de repente um corrimão que eu possa seguir. Senão, e dentre outras coisas, né? Senão ele não vai ser um parque 100% acessível. Eu queria que vocês prestassem atenção no artigo 42 da LBI. Já falei dele, ele trata de muitos assuntos. No seu parágrafo 2º, ele diz que o poder público deve adotar soluções para eliminação ou redução de barreiras para a promoção do acesso a todo o patrimônio cultural, observando normas ambientais, de acessibilidade e de proteção ao patrimônio histórico, artístico e nacional. É aí que está o problema. Sempre que a gente reclama de um problema de segurança ou de acessibilidade em algum ponto turístico, algum patrimônio histórico, a gente ouve: não podemos fazer por causa do IFAM. O IFAM é um Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. 2 exemplos. O Forte dos Reis Magos, que fica lá em Natal. Para você entrar nesse forte, você tem que atravessar uma ponte que fica sobre o mar. E nessa ponte venta muito. E não tem proteção nessa ponte. Eu acho que deveria ter. Aqui em Curitiba, nós também temos calçadas no centro da cidade, onde há uma grande circulação de pessoas, que elas estão quebradas, não são acessíveis, principalmente para cadeirantes. Por quê? Porque são patrimônio histórico nacional. Então, eu acho que o IFAM tem que repensar esses valores, tem que sopesar o direito ao patrimônio histórico, sim, é muito importante, com a acessibilidade e a segurança das pessoas. Eu acho que tem que haver uma mudança de paradigma aqui, porque da onde que o patrimônio histórico é mais importante que a acessibilidade, que a própria segurança das pessoas. Eu tenho certeza que ninguém quer andar em calçada quebrada aqui, porque é perigoso para todo mundo. Eu questionei o IFAM a respeito disso algumas semanas atrás já, mas até a gravação desse vídeo eu não obtive resposta, tá? E os hotéis? O que a lei diz a respeito dos hotéis? A LBI diz que a partir de janeiro de 2018, os hotéis têm que estar acessíveis. Ou seja, teoricamente, já faz 2 anos, 3, né? Estamos em 2021, que os hotéis têm que ser acessíveis, sendo que pelo menos 10% dos dormitórios ou pelo menos um tem que estar acessível. O que isso significa?
Por que pelo menos um? Porque se a pousada, por exemplo, tiver 9 quartos, o que seria 10%? 0,9. Então, vai arredondar para cima. Então, pelo menos um dormitório tem que estar acessível. E claro que ele tem que estar também numa rota acessível para a pessoa com deficiência física poder circular nesse local. E atenção que tem um aviso aqui para os agentes de turismo e para quem trabalha em hotel. Gente, quando alguém falar, olha, eu sou pessoa com deficiência, pergunta que deficiência que é, não vai colocando logo a pessoa nesses quartos adaptados. Por quê? Porque eles são para as pessoas com deficiência física. Eles têm, normalmente eles têm que ter, né, barras para essas pessoas se segurarem, principalmente no banheiro. Elas têm que ter um desenho especial no banheiro, portas mais largas, não pode ter separação entre o chuveiro e o resto do banheiro. Ele tem que ser liso para a cadeira de roda poder entrar ali, ou para ele mesmo poder entrar na sua cadeira de banho, seja o que for. Agora, já para mim, esse quarto não vai funcionar, porque eu, por exemplo, como é aberto o chuveiro, o banheiro ali, ele vai molhar o piso e eu posso sofrer algum tipo de acidente. Então é importante que vocês não coloquem todo mundo no mesmo saco, tá? Cada pessoa tem a sua especificidade. E o que mais um hotel acessível tem que ter? Ah, elevador com sonorização, sinalização em braille. Como eu já falei em outros vídeos, não touchscreen, que touchscreen a gente vai apertando, enquanto a gente está procurando o andar, a gente aperta todos os outros, então não é legal. Então, o de apertar o botão é melhor. Uma coisa que eu nunca vi em nenhum hotel seria a sinalização dos quartos em braille, com um número em braille, seria muito bacana, tá? Pra gente não ter que ficar decorando, ou se a gente se perde, não, né? Porque às vezes você sai por um elevador, sai pelo outro, você não sabe direito. Então agora, se tiver a numeração dos quartos, aí fica mais fácil pra gente. E claro, pessoal treinado. Um bom exemplo é quando eu estive em Santos, eu fiquei no hotel ali, Bairro Radisson, muito bacana, o pessoal era muito bem treinado, muito bacana mesmo. Pessoal bem, eles me, eles me eram bem solícitos, super bem bacana mesmo. E uma coisa que é legal de lembrar é que hotéis, lugares turísticos têm que aceitar cão-guia, tá? Mesmo que o hotel não aceite animais, o cão-guia ele é obrigado a aceitar, por lei. Eu acho muito legal que tem um hotel aqui em Foz do Iguaçu que está escrito assim no site: não aceitamos animais, exceto cão-guia. Achei muito legal a informação, assim, tá ali já no site, muito bacana, parabéns. É o hotel da Rede Mabu, bem bacana mesmo, viu? E o que mais que tem que ser acessível? Claro que os ônibus têm que estar acessíveis. E a LBI diz que isso deveria ter acontecido desde janeiro de 2020. Teoricamente, os ônibus também deveriam estar acessíveis, tá, gente? E só que aí vem outro problema, né? Quando eu viajo numa companhia de ônibus aqui, que eu viajei de Curitiba para Santos, eu queria ônibus convencional, porque eu não tinha necessidade de leito, mas eu fui obrigada a comprar o leito, que é mais caro, porque o assento convencional só tem no segundo andar e o banheiro fica na parte de baixo. Aí eu pensei, caramba, se eu precisar ir no banheiro, no meio da viagem, o ônibus andando, eu posso cair numa curva, então é mais seguro para mim. Agora, como é que uma pessoa cadeirante vai acessar o segundo andar? Lembrando que, até onde eu sei, o passe livre, que é concedido para algumas pessoas com deficiência, ele é só no assento convencional. Como que você vai colocar uma pessoa com deficiência física no segundo andar? Então as empresas têm que pensar nisso, viu? Ou coloca o convencional no andar de baixo, ou então cobra o mesmo valor do convencional das pessoas com deficiência, porque temos que ser lógicos, né? E se você trabalha com turismo, agência de turismo, hotel e precisar de consultoria, palestra, treinamento, eu posso fazer isso para você, tá? Eu já, eu já dei palestra no Salão do Turismo em São Paulo e eu posso falar mais sobre o assunto com você, tá bom? E deixa eu falar dos nossos internautas, a nossa Drica Azuis. Obrigada pelo seu comentário.
Obrigada por, né, você falou que gosta dos vídeos, que bom, obrigada pelo feedback. E o Marcos Antônio, ele me dá um feedback sobre o vídeo que eu falei, que a lei diz que os alunos com deficiência têm que ser incluídos na educação física. E daí ele me conta que é deficiente visual total e que na época do ensino fundamental ele participava sim da educação física junto com os demais alunos. Que bom, que boa notícia, Marcos. Obrigada pelo feedback. Você também deu seu feedback aqui para mim, conta a sua experiência, fala dos vídeos. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, tá bom? E eu aguardo você no próximo vídeo. Daniele Halotem falando sobre direito.